A gente costuma pensar nos grandes gênios da música surgindo em palcos glamurosos, né? Mas a história que vamos contar hoje começa bem diferente. Começa no calor, na poeira de uma cidadezinha do sertão. É a origem improvável de uma lenda. Vamos voltar no tempo para Juazeiro, na Bahia, em 1948. Pensa num lugar com 10 mil pessoas, um calor de rachar, e o Rio São Francisco correndo por uma paisagem tão, mas tão seca que até os cactos sofrem. Esse era o mundo onde cresceu o nosso Joãozinho. E nessa cidade, o ritmo da vida não era ditado por um relógio, mas por um som. Um único sistema de som que tomava conta de tudo 3 vezes por dia. E não era só música não, hein? Era a vida da cidade inteira passando por um alto-falante. Então, vamos entender isso melhor. Tinha esse cara, o seu Emícles, que era basicamente o curador da vida pública da cidade. E a ferramenta dele, uma coisa chamada amplificadora. Basicamente, um sistema de alto-falantes que era a trilha sonora oficial de Juazeiro. Agora, olha que interessante a playlist que esse cara montava. Era uma coisa de louco, totalmente inesperada. O seu Emícles simplesmente tocava o que ele gostava. Então, no meio do sertão da Bahia, se ouvia Duke Ellington, tango argentino com Francisco Canaro, chanson francesa. Imagina só o que isso não fez com os ouvidos de um garoto genial que estava ali, absorvendo tudo. E olha, o poder dessa amplificadora ia muito, mas muito além da música. Era tipo a rede social da cidade. E teve um caso que ficou famoso. Um gerente de banco, envolvido num escândalo de adultério, tentou usar o microfone para limpar o nome. Péssima ideia. Acabou que o marido traído, junto com os amigos da polícia militar, expulsou o cara da cidade. E tudo isso transmitido ao vivo para a cidade inteira ouvir. Imagina a cena. E no meio dessa barulheira toda, no meio desses sons e escândalos, vivia um menino de 17 anos. Todo mundo conhecia ele como Joãozinho. Um garoto quieto, sonhador, que parecia viver num mundo só dele, bem diferente da realidade dura de Juazeiro. E aqui está o grande conflito da vida dele naquela época. De um lado, o pai, seu Juveniano, um cara prático, comerciante de sucesso que construiu tudo do zero e queria que o filho fosse, sei lá, advogado, engenheiro, uma profissão de verdade. E do outro lado, o Joãozinho, o menino sonhador que vivia no mundo da lua, esquecia as coisas e cuja vida era a música e a bicicleta. Ele não queria ser advogado, ele já tinha decidido que ia ser João Gilberto. O ponto de virada veio aos 14 anos, quando ele ganhou um violão do padrinho. E pronto, aquilo mudou tudo. Foi como se ele tivesse encontrado a peça que faltava. Um ano depois, com 15, ele largou a escola de vez. Para quê? Para se dedicar totalmente à música. E aos 17, ele já não era mais só um menino com um violão, ele já era o líder e arranjador do próprio grupo vocal. E onde essa jornada musical realmente começou a tomar forma, não foi num teatro nem num clube chique. Foi debaixo de um pé de tamarindo gigante, bem no meio da praça da cidade. Ali, debaixo da árvore, foi o verdadeiro campo de treinamento. O processo foi esse. Primeiro, eles formaram o grupo, ali com os amigos. Depois, começaram a ensaiar de tudo, sucessos da rádio, músicas em espanhol. Aí veio o passo seguinte, se apresentar na famosa amplificadora do seu Emícles. Com isso, eles viraram umas mini-celebridades locais, sabe? E foi assim que conseguiram o primeiro show pago, lá no Clube 28 de Setembro. E aí chegou o grande dia, a estreia profissional. Imagina a expectativa, o nervosismo, um público que pagou para ver eles. A música escolhida foi Malaguinha Salerosa. Era para ser o grande momento deles. Só que não foi bem assim. Eles mal tocaram os primeiros acordes e, de repente, o salão de dança vira um campo de batalha. Uma briga generalizada que começou com um médico, o marido de uma mulher da alta sociedade, e quando viram, já tinha cadeira voando para todo lado, caos total. E agora vem a parte mais inacreditável da história. Enquanto a confusão comia solta, o que Joãozinho e os amigos fizeram? Continuaram cantando, tentando se fazer ouvir por cima da gritaria, da pancadaria. Eles estavam decididos a terminar a música, a cumprir o contrato. Só pararam quando uma garrafa passou voando perto demais da cabeça deles. Aí o bom senso falou mais alto, né? Então, enquanto ele começava a achar seu espaço, a sua voz lá fora, dentro de casa a coisa estava pegando fogo. A batalha com o pai só piorava. Pois é, o pai dele não gostava nem um pouco dessa história de violão. Para o seu Juveniano, aquilo não era um talento, era um desvio. Um sinal de que o filho não ia seguir um caminho que ele considerava respeitável, seguro. Esta tabela aqui resume bem o tamanho do problema.
O plano do pai era claro: carreira de médico, advogado ou pelo menos herdeiro dos negócios. Prioridades: estudo, igreja, família. Um estilo de vida disciplinado. E a realidade do Joãozinho? Totalmente o oposto. Carreira? Músico em tempo integral. Prioridades: o violão, cantar, os amigos. E o estilo de vida? Bom, era o de um boêmio, um cara avoado, como diziam. Aí, o pai tentou uma tática mais dura. Cortou a mesada. A ideia era parar o filho pela falta de dinheiro. Mas não funcionou. E é aí que a gente vê a força da amizade. Os amigos do Joãozinho, vendo a situação, fizeram uma vaquinha escondido para comprar cordas de violão para ele. Eles garantiram que a música não ia parar. Só que, mesmo com todo esse apoio dos amigos, uma hora a realidade bateu. Joãozinho percebeu que Juazeiro, e principalmente a casa do pai, tinham ficado pequenos demais. A ambição dele já não cabia mais ali. E foi aí que, em junho de 1949, um pouquinho depois de fazer 18 anos, ele tomou a decisão que mudaria tudo. Ele ia embora. Ia tentar a vida na cidade grande, em Salvador. E a despedida não foi nada triste, pelo contrário. Ele juntou os amigos, lá debaixo do mesmo tamarineiro de sempre, e anunciou a partida com uma frase que ficou para a história, cheia de bom humor e grandes expectativas. Champanhe, mulheres e música, aqui vou eu. E o que parecia ser só mais um garoto sonhador deixando sua cidade pequena para trás era, na verdade, algo muito maior. Era o começo de uma jornada. A jornada do som que, anos mais tarde, o mundo inteiro conheceria como Bossa Nova.